Olá, meu nome é Lenice e sejam bem-vindos à nossa revisão de Química. O nono ano vai ter uma prova amanhã e nós vamos fazer uma revisão do conteúdo para a prova de vocês. Ah, o conteúdo é bem extenso, mas eu consegui fazer um apanhado durante essa videoaula de 1 hora. E vou falar sobre todos os tópicos em uma velocidade razoável e vou abranger o que é realmente importante e que pode cair na prova. Vamos começar capítulo 2, propriedades da matéria. Os conceitos fundamentais como vocês estão vendo, química pela primeira vez como uma matéria separada de ciências, é importante e o professor de vocês querem que vocês entendam os conceitos básicos de química. E o mais importante de tudo é a matéria. A matéria é tudo que tem massa e ocupa espaço, volume. O que ocupa espaço é volume. Então, a matéria é tudo que tem massa e volume. Exemplos: o nosso corpo. O ar. Sim, dá para capturar o ar num saco de plástico. Ou gases, por exemplo, o hélio num balão. E a água também, o vidro, são todos exemplos de matéria. A matéria ela é formada por partículas, átomos, moléculas. E quanto maior sua temperatura, maior será a agitação de suas partículas. Vocês aprenderam isso no sétimo ano. Mas a gente vai rever isso depois, tá? Mais no finalzinho. Aqui eu tenho exemplos. Olha, eu tenho é, 3 átomos, dois de hidrogênio e um de oxigênio. Eles são ligados por uma ligação especial, que depois a gente vai estudar isso também, mais lá para frente. E eles formam uma molécula de água. Essa molécula, se você tiver várias moléculas, você consegue formar uma partícula e por aí vai. Só fazendo um adendo aqui, no finalzinho desse vídeo tem uma parte que foi totalmente dedicada à tabela periódica. Então, se você quiser, você pode pular direto e depois voltar, ou você pode deixar para mais tarde. A massa é a quantidade de matéria em um corpo, independentemente de seu estado físico, se é sólido, líquido ou gasoso. A unidade de medida de massa é quilograma, kg. Então, a unidade de medida da massa é o quilograma. Qual a massa de um carro na Terra, por exemplo? É mais ou menos 1 tonelada. E qual seria essa massa desse mesmo carro na Lua? Alguns diriam que seria zero, porque na Lua a gravidade é zero, mas não é. Número um, a massa não depende de gravidade. Então, a massa desse carro seria 1 tonelada aqui, 1.000 quilos aqui, 1.000 quilos na Lua. Número dois, a Lua tem gravidade, é muito baixa em comparação à da Terra, mas tem, não é zero. Ah, vamos falar sobre o volume agora. O volume é uma grandeza tridimensional, 3D, e mede o espaço ocupado pela matéria. Então, o volume desse cubo pode ser calculado medindo os 3 lados dessa figura. Vamos começar com a altura. A altura eu circulei aqui e eu vou circular aqui também, ó. A altura, nós temos a largura e nós temos a profundidade. Então, se eu tenho 1 vezes 1 vezes 1 é 1, né? Nós temos aqui o 1. E todos com expoente 1, isso é somado. Então, 1 mais 1 deu 3. Expoente 3, 1 metro cúbico. Isso indica que esse metro cúbico, que esse cubo, esse objeto, ele ocupa exatamente 1 metro cúbico no espaço. Vocês vão estudar isso mais profundamente em física. Vamos dar continuidade. Temperatura. Temperatura, como eu disse antes, ela mede o grau de agitação térmica das partículas que compõem um corpo. É muito importante lembrar disso. Temperatura, agitação térmica das partículas. Corpo. O corpo é uma porção limitada da matéria. Eu tenho 3 exemplos aqui maravilhosos para explicar isso. Quando o corpo tem uma finalidade, gente, específica, nós chamamos ele de objeto. Então, eu tenho aqui esse exemplo da matéria, que é uma pepita de ouro, é o ouro em seu estado bruto.
ele é transformado em um corpo, né? São as barras de ouro, e depois ele ganha uma finalidade, que são as alianças. Mas a finalidade é a dor, não é finalidade? Mesmo sendo a dor, não é uma finalidade. Então, as alianças são objetos, exemplos de objetos. Agora nós vamos falar sobre as propriedades gerais da matéria. Eu fiz um apanhado aqui de quatro, que são extremamente importantes. A mais importante delas é a inércia. Eu gosto de falar, de chamar a inércia da preguiça da matéria. É, é- basicamente, é a resistência da matéria a mudar de estado. E o melhor exemplo que eu posso dar é de um corpo parado, que ele tende a ficar parado. Por exemplo, um ônibus. Você já viu como que o ônibus ele tem uma dificuldade para arrancar? É porque ele estava parado a matéria, ela quer continuar a ficar parada. Outro exemplo também seria você dentro do ônibus, em movimento, e ele, de repente, ele frear. Se aquele freio te joga para frente, você tem um impulso de ir para frente. Por quê? A matéria, ela tem a tendência a continuar em seu estado original. Por exemplo, se ela está em movimento, a tendência é continuar em movimento. Por isso que você continuou indo para frente quando o ônibus freou. E se ela está parada, ela quer continuar parada. Ah, Outro exemplo, outra propriedade é a impenetrabilidade. Esse nome muito comprido. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Não dá para atravessar uma parede, não dá para alguém ocupar o meu espaço físico. Um outro exemplo muito válido é o do copo de água com gelo. Quando você adiciona gelo, o nível da água sobe. Você não aumenta a água, né? A não ser quando o gelo derrete, aí só, realmente. Mas sem sem pensar no gelo derretendo, vamos pensar só no exato momento que você coloca o gelo. O nível da água líquida, ela sobe, porque ela tem que fazer espaço para o gelo. E é justamente essa propriedade, é um exemplo dessa propriedade. Outra propriedade é a compressibilidade, é a capacidade de diminuir o volume, de comprimir. O ar dentro de uma seringa. Quando você aperta a seringa, você pode sentir o ar saindo pelo bico dela. E se você tampar aquele bico, você consegue comprimir o ar lá dentro, pelo êmbolo. O êmbolo é aquela haste interna da seringa. Você aperta ele e ele comprime o ar. E por último, gente, elasticidade. Essa propriedade está em toda a nossa volta, principalmente no vestuário. Se você tem uma calça com um cós de elástico, quando você estica, o elástico deforma, mas depois você solta, ele volta ao seu estado original. Um ótimo exemplo. É, Capítulo 3, vamos lá para o capítulo 3, estados físicos da matéria, propriedades específicas da matéria. Nós vamos falar de três, bem explicado. Então, nós temos as físicas, as químicas e as organolépticas. Nós vamos falar das três em separado. O que que são as físicas? As físicas, elas podem ser observadas, medidas, sem alterar a matéria. Os exemplos são densidade, ponto de fusão, ebulição, solubilidade. Químicas, elas já envolvem transformação da matéria, ferrugem, combustão, oxidação. Organolépticas, elas envolvem os nossos sentidos mesmo, sem usar instrumento algum. A cor, cheiro, sabor e textura. Nós vamos falar sobre cada uma delas. E nós vamos começar com uma densidade. A densidade, ela é uma propriedade física. Por quê? Porque a gente pode medir sem transformar a substância em outra, como eu disse anteriormente lá naquela tabela. Mas isso não significa que ela seja sempre igual. Ela pode mudar quando a matéria muda de estado físico. Por exemplo, gente, o gelo, ele é menos denso que a água líquida. Por quê? Por isso que ele fica por cima, flutuando. É um ótimo exemplo. A densidade da água líquida, só para te dar um exemplo, é de 990 quilos por metros cúbicos. Então, só para entender isso, gente, isso aqui é o metro cúbico. A gente já tinha visto anteriormente. Significa que um cubo destes, cheio de água, ele pesa aproximadamente 997 quilos. É isso que significa a densidade. Quase uma tonelada.
Outra coisa que é importante vocês lembrarem é a fórmula da densidade, que é a divisão da massa pelo volume. Essa aqui. Você chega ao valor da densidade. Então, se eu peguei a massa da água e o volume, eu dividi pelo volume, eu cheguei no valor da densidade, que é esse aqui. Esse é o valor da densidade da água. Dando continuidade, eu quero mostrar por que que isso acontece, essa diferença de densidade. Por causa da organização das partículas, né? Olha aqui o sólido, gente. No sólido, nós temos que as partículas, elas são mais organizadas. São bem organizadas, olha isso. Já o líquido, elas são próximas, mas não tão organizadas quanto o sólido. E o gasoso, elas são bem afastadas. Então, eu joguei essa diferença num gráfico para mostrar para vocês a diferença de densidade em cada estado físico da água. Você tem a densidade maior da água líquida e a densidade média é do gelo e, por último, a menor densidade de tudo é do gás, do estado da água em seu estado de vapor. Só recapitulando, o sólido, nós temos o estado sólido, a forma é fixa, ela não muda, o volume é fixo e as partículas muito próximas. Então, vocês viram que o gelo, a organização das partículas é muito, muito organizadas. Já o líquido, a forma é variável, ela não muda, ela muda. De repente, se você mudar, se você colocar a água num copo, se você colocar num saco plástico, ela vai tomar o corpo daquele objeto. Então, a forma ela é variável. O volume dela é fixo, independente do recipiente onde ela está, o volume ela vai continuar fixo. E as partículas, elas são próximas, não tão próximas quanto do gelo, mas próximas. E o gasoso, o estado menos denso, ele é um formato também variável, só que o volume dele também é variável. Esse é o único deles que tem o volume variável. E as partículas são muito afastadas. Então, essa é a diferença. Então, nós temos aqui, recapitulando, a parte mais densa é do líquido. Essa aqui é a mediana, o sólido. Olha ele aqui, ó, no gráfico. É a densidade média e a densidade mais baixa é do gasoso, do estado gasoso. Eu espero que isso tenha ficado bem claro, viu, gente? A densidade da água é muito importante para vocês saberem disso. Então, só para gravar mesmo, eu vou dar uma dica para vocês. Mais denso afunda, menos denso flutua. Então, só para saber, se eu tenho água líquida, eu tenho um gelo, você vai saber que o gelo é menos denso, porque ele está em cima. E, subsequentemente, se eu tenho uma panela de água fervente, o vapor está aqui em cima flutuando, o vapor é menos denso que a água. Então, eu espero que vocês consigam gravar essa dica que eu dei. Outro exemplo é um exemplo de é, líquidos diferentes. Nós temos o óleo de soja, ele está por cima, tá vendo esse amarelinho aqui? A água tá em seu estado líquido, está no meio, e a areia tá por baixo. Então, a gente sabe que a areia é mais densa, mais pesada, tá lá embaixo. E o menos é o óleo de cozinha. O óleo de cozinha está lá em cima, flutuando sobre a água. Então, você sabe que ele é o menos denso. Vamos dar continuidade, gente. Agora nós vamos falar sobre o ponto de fusão. O ponto de fusão é a temperatura em que uma substância muda de estado sólido para líquido. E o ponto de ebulição é a temperatura em que uma substância muda do estado líquido para gasoso. Não é fixo, ela varia conforme a pressão atmosférica. Vamos ver mais sobre isso, tá? Olha aqui o ponto de ebulição da água: 100 graus Celsius. É claro que isso vai depender da localidade, a gente vai ver mais sobre isso. E o ponto de fusão da água, do gelo para líquido, é de zero. Então,
vamos ver esse gráfico aqui, essa tabela, aliás, que vai ajudar vocês a visualizar um pouquinho isso aqui. Esses exemplos mais comuns aqui a gente considera as figuras, os valores, estando a matéria ao nível do mar. O que que é isso, gente? Só vamos explicar isso antes da gente adentrar esse tópico. A influência da altitude, a pressão atmosférica, ela é a força exercida pelo peso da massa de ar da atmosfera sobre a superfície terrestre e todos os corpos nela inseridos. Ela é causada pela gravidade que atrai os gases atmosféricos, sendo maior ao nível do mar e diminuindo conforme a altitude aumenta, devido à menor concentração de ar. Eu tenho essa imagem aqui, que ela é ótima. Então, se eu, por exemplo, eu tenho essa água, esse pote aqui sendo fervido ao nível do mar, eu vou precisar chegar a um calor de 100 graus Celsius para conseguir fazer ela entrar em ebulição. Já alguém com altitude maior, ela vai precisar de menos temperatura para a água entrar em ebulição. Vamos ver exemplos práticos disso? Tá aqui na tabela. Então, voltando na tabela aqui, gente, nós temos que a água, o ponto de fusão é zero, o ponto de ebulição é 100 graus. Então, para recapitular aqui, para a água derreter, ela só precisa estar em 0 graus. E para a água entrar em ebulição, ela precisa chegar a 100 graus Celsius. A mesma coisa desculpa, não é a mesma coisa. Já com o álcool etílico, nós temos menos 114 graus para o ponto de fusão. Então, para derreter o gelo, você vai ter que chegar a menos 114 graus. Para ele entrar em ebulição, 78 graus Celsius, que não é muita coisa, né? Ferro. O ferro, para ele entrar do estado sólido para o estado líquido, ele tem que estar a 1538 graus Celsius. É uma temperatura extremamente elevada. Agora, para ele ferver, entrar em ebulição, ferro, tem como? Tem. Mas olha a temperatura, 2.862 graus Celsius, é extrema temperatura, uma temperatura muito alta. Você não consegue com forno doméstico, você deve conseguir com algo industrial, mesmo assim, muito especializado. O sal de cozinha você consegue o ponto de fusão a 801 graus Celsius. Já o ponto de ebulição, 1465 graus Celsius. Também valores muito altos. É só para dar um pouco de referência, mas o que é importante para vocês é guardar os valores da água. É, Agora, voltando aqui a essa imagem da, da diferença de pressão atmosférica, eu quero só dar um exemplo para vocês, um exemplo que vocês vão conseguir se relacionar, que é esse aqui, ó. A escola de vocês, ela está no bairro Sion, em Belo Horizonte, a 850 metros do nível do mar. Então, o valor de ebulição não é 100 graus redondinho, não. Ele vai ser 97,2, que a gente está num nível um pouco mais alto do que Rio e São Paulo. Agora, La Paz, na Bolívia, olha a diferença de pressão da altitude. A diferença da altitude, essa imagem ela ilustra bem a diferença por exemplo, do Rio de Janeiro para La Paz. É, 3.600 metros acima do nível do mar. Então, a água ela vai ferver entre 87 graus Celsius a 90 graus. Isso é um ótimo. Agora, o ponto mais alto, o pico mais alto do mundo, o Monte Everest, que está a mais de 8.000 metros acima do mar, a água vai ferver a só 71, 72 graus Celsius. É muito pouquinho, né? Então, quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica, o que faz com que a água ferva a temperaturas mais baixas. Isso é de extrema importância saber isso. Guardem
porque isso tem alta chance de cair na prova. Outra curiosidade é sobre a panela da pressão, porque a panela da pressão ela tem uma vedação muito forte para poder justamente segurar a pressão dentro ali da panela. Quando ela segura essa pressão dentro da panela, ela eleva o ponto de ebulição da água. Então a água vai ferver a 120 graus e é por isso que os alimentos cozinham tão rápidos, com a panela de pressão. Isso também pode ser uma matéria de vestibular, de prova, isso é muito importante saber. Nós vamos falar sobre a condutividade e solubilidade da água. A água pura não é boa condutora de eletricidade. A condutividade elétrica da água, ela depende quase inteiramente dos íons dissolvidos nela, que pode ser os sais minerais, os sais ou os minerais, né, etc. Vocês vão estudar isso mais em física, quando você estiver estudando eletricidade. A solubilidade, por sua vez, é a capacidade da água de dissolver outras substâncias. É, por exemplo, a gente usa a água para dissolver suco e fazer outras bebidas e por aí vai, né? Ela é muito usada como base de muitos produtos, produtos de beleza, produtos de limpeza e por aí vai. A solubilidade dela é altíssima, ela é conhecida como solvente universal. Você sabia, isso é muito importante também, gente, que a água ela tem um papel muito importante na definição do sistema métrico. Então, por exemplo, 1 litro de água, ele equivale a 1 quilo de água. Isso é só com a água, tá? A água, a medida da água e a densidade da água que foi usado como fator decisivo disso aqui. Essa medida ela serve como referência para o volume e para a massa. Então, essa relação ajudou a padronizar e conectar diferentes unidades de medida, tamanho e importância da água. Agora, a dureza, a resistência de um material ao risco. O material mais duro é o diamante, né, gente? Eu não tem como usar a água como exemplo de dureza, porque a água não é nada dura. Então, nada melhor que usar o diamante como exemplo. Eu queria mostrar para vocês isso aqui é chamada de caneta de corte. Ela tem um diamante aqui na pontinha, porque ela é usada por vidraceiros para cortar vidro. O diamante, ele é um mineral tão duro que ele consegue riscar e cortar o vidro. Não só o vidro, mas outros materiais também. Agora a gente vai passar para os fenômenos químicos, seguindo aquela tabela das propriedades. A, das propriedades específicas. O fenômeno químico que a gente vai começar a estudar, lembrando que esses fenômenos químicos, eles que têm a capacidade de transformar substâncias, ele transforma a matéria. Então, a primeira delas, e muito importante, é inflamabilidade, que é a capacidade de uma substância de queimar na presença de oxigênio, né? Você tem exemplo aí, gasolina, um pedaço de papel. é, essa queima, essa combustão, ela libera energia térmica. Nós vamos falar sobre isso depois, mais sobre isso. Outro exemplo é a oxidação, que é a tendência de um material reagir com oxigênio, como o ferro que enferruja ao ficar exposto ao ar úmido. Eu até tenho um exemplo aqui de ferrugem, que o ferro ele muda de cor. Tem uma diferença grande entre oxidação e corrosividade. A corrosividade, vou até jogar aqui para baixo, ela realmente ela destrói o aço, né? Olha essa imagem aqui, ó. Ela tem, além do desgaste, ela come, né? O metal. Pode acontecer com outros materiais também, essa reação química. É quase como se fosse um ácido forte, né? Sobre o metal. Isso aí é a corrosão, geralmente causada por contato com a água, com as intempéries do tempo, pode causar corrosividade
nesse metal. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Fermentação, gente, esse é outro processo que pode transformar a matéria. Ele transforma a matéria química é, com a ajuda de micro-organismos, né, no caso bactérias, nesse exemplo aqui que eu citei do leite que vira iogurte, isso aí é as bactérias que são inseridas no leite, num processo industrial para fazer o iogurte. Então, é uma transformação química. Então, vamos falar sobre as mudanças de estado agora, focando nas reações endotérmicas e exotérmicas. As reações endotérmicas, elas sofrem aumento de temperatura, então elas absorvem calor. É muito importante você saber essa diferença. Então, aumento de temperatura absorve o calor. Vamos começar a falar sobre a sublimação. O gelo seco, por exemplo, é um ótimo exemplo de sublimação. Quando o gelo, em seu estado sólido, gelo seco, ele passa para o gasoso, há um aumento de temperatura, ele absorve calor para sair do estado sólido para o gasoso. E a mesma coisa com a fusão que a gente já falou anteriormente, do sólido para o líquido. A mesma coisa, é uma reação endotérmica. Ela sofre um aumento de temperatura, ela absorve calor. E a vaporização também é outro exemplo. E a água fervente é um ótimo a forma de ilustrar como que a água ela precisa de mais calor, ela precisa do aumento da temperatura para poder absorver mais calor. E as reações exotérmicas são essas aqui, ó, de baixo, da parte de baixo, elas são o inverso, é diminuição de temperatura, elas vão liberar calor. Então, do estado gasoso para o sólido, a gente chama isso aqui de ressublimação, tá? A gente chama essa diminuição de temperatura, libera o calor para chegar no estado sólido, do estado gasoso para o estado sólido. E nós vamos ter mais duas formas de mudar o gasoso para o líquido, é a condensação. É, tem muita gente, tem algumas indústrias que usam isso para captar a água do calor, que às vezes tem gases tóxicos sendo liberados, eles usam um equipamento para captar a água com os gases tóxicos, e aí depois eles vão usar a condensação para poder limpar a usar a água para poder limpar esses gases tóxicos que seriam enviados para a atmosfera. Ah, Outro exemplo é a solidificação, essa é fácil, né? Do líquido para o sólido, a água, quando a gente transforma em gelo, essa é chamada de solidificação. Vamos recapitular então esse diagrama aqui que a gente viu das reações endotérmicas e exotérmicas. As reações endotérmicas, elas absorvem energia, muito importante, para dentro. Você tem a fusão, vaporização, sublimação, esses são os exemplos. É bom que vocês podem usar esse vídeo para poder voltar nesse diagrama e voltar, dar um pause, né? Parar aqui para vocês poderem analisar todos os processos. As reações exotérmicas fora, elas liberam energia, né? Condensação, solidificação, ressublimação são exemplos. Agora, eu quero que vocês imaginem o seu corpo em um dia frio. Se você entra em uma sauna, você ganha calor. Se você entra em uma câmara fria, você perde calor para o ambiente. Então, seu corpo precisa absorver calor para manter energia. Eu espero que isso faça sentido para vocês. Dá uma olhada, vai e volta no diagrama para poder entender. Agora, a gente já viu as propriedades físicas, químicas, agora a gente vai para as propriedades organolépticas. Elas são as propriedades da matéria que podem ser percebidas pelos nossos sensos, pelos nossos sentidos. Os principais exemplos: a cor, o cheiro, o sabor,
e a textura. Exemplos do dia a dia, o leite azedo, né? Você sente aquele cheiro diferente, fruta madura até quando fica podre, o cheirinho de café. Essas propriedades organolépticas não alteram substância, como as químicas, viu? Então tem essa diferença, elas apenas ajudam a identificá-la. Então, é isso. Outra dica para a prova, sobre ainda do processo de ebulição da água, a temperatura permanece constante quando ela entra em ebulição, tá? A temperatura ela vai aumentando, você coloca a água para ferver, ela vai aumentando, aumentando. Quando ela começa a ferver, a temperatura ela atinge uma constante. Então, ocorre a mudança de estado líquido para o gasoso depois que ela entra em ebulição. Então, agora a gente vai ver o capítulo 4, Substâncias e Misturas, é o último capítulo a gente a rever. Muito importante a gente saber a representação simbólica da água, H2O, do oxigênio, O2. Esses são muito importantes, você tem que saber. Substâncias. A definição de uma substância simples é que contém um elemento químico só. Por exemplo, o oxigênio O2, ele contém, apesar de ter dois átomos, ele contém só um elemento químico, oxigênio. Agora, um elemento composto é o exemplo da água, H2O. Você tem dois elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio. Ah, olha as características dessas duas substâncias, em termos de átomos e partículas. Olha só, a substância pura, simples, ela só tem um átomo só. Esse exemplo aqui, gente, é o bromo, viu? Deixa eu só pontuar aqui. Esse exemplo aqui é o bromo. Você tem dois átomos de bromo. Aqui, ó. Olha a representação desses dois átomos, como que ele fica uma coisa bem homogênea. Já a água, você tem é, dois átomos de hidrogênio, um de oxigênio. Então, você tem essa configuração aqui, né? Que são dos três juntos, substância composta. É, agora vamos ver sobre os sistemas materiais, que é outro tema, outro tópico, que é relacionado à fase, ao aspecto visual das misturas. Então, o sistema, ou uma mistura, ele pode ter uma ou mais fases. E a gente vai ver sobre isso agora, com bastante imagem. Eu tenho essa mistura homogênea aqui do sal com a água. Ela tem uma fase só, porque quando você mistura o sal na água, ela fica, o sal desaparece, ele realmente dissolve. Você lembra que a água a solubilidade dela é altíssima, por isso. E ela é um ótimo exemplo de mistura homogênea com sal, tá? Eu tenho um outro exemplo aqui é, que não dá para misturar, que é a água e a areia. Aqui a gente já tem uma mistura heterogênea, tem mais de uma fase. Por quê? O que que é isso? A fase. Essa aqui são duas fases. Você não consegue, você absolutamente não consegue misturar os dois homogeneamente. Então fica visível, dá para você ver a diferença e os dois materiais ali bem separados. E falar sobre os coloides. Os coloides, eles parecem substâncias homogêneas a olho nu, mas não são. Um exemplo bacana é o leite, pasta de dente, sangue, tintas, etc. Tanto é que essas substâncias elas precisam ser condicionadas em temperatura específicas para elas poderem manter esse estado homogêneo, que parece ser homogêneo. É, se você colocar um leite fora da geladeira, por exemplo, ele se perde, né? Ele vai endurecer, ele vai criar aqueles coágulos, a mesma coisa com sangue. Então, lembre-se, eles são homogêneos, eles parecem homogêneos, ah, mas não são. Agora, vamos entrar na classificação da matéria. Então, nós temos a divisão entre substância pura e mistura.
A substância pura, ela é dividida, subdividida em simples e compostas. Então, vamos só diminuir aqui a tela para vocês verem a diferença. A substância pura, simples, ela é formada por um elemento químico só. A gente viu o exemplo do bromo, tem o oxigênio, o O2, e tem o nitrogênio também, aqui o N2, como exemplo de substância pura simples. Substância pura composta. Ela é formada por mais de um elemento químico, né? O H2O é um ótimo exemplo. A mistura homogênea, ela apresenta uma fase só. Por exemplo, a água e o sal, que a gente já falou sobre isso, a água e o sal ela mistura bem. O sal completamente desaparece, então ela é considerada uma mistura homogênea. Agora, a mistura heterogênea, ela apresenta duas ou mais fases. E um bom exemplo é a água e o óleo, ou aquele exemplo que eu dei anteriormente, da água, óleo e areia, que ele tem três fases. Lembra que eu falei que eu ia falar mais sobre ele? Três fases. Não se mistura. Não tem como misturar a água, o sal, o óleo e a areia. Não tem. Então, ela é considerada uma classificação de mistura heterogênea. Agora, eu criei esses balõezinhos aqui para vocês verem a diferença. A substância pura, ela é composta, a composição dela é fixa. As propriedades são constantes. Já a mistura, a composição é variável e as propriedades são variáveis também. Bom lembrar isso, viu? Ah, vamos falar um pouquinho sobre as ligações metálicas. Nosso tempo está muito curtinho. São mistura homogêneas de metais ou metal e outro elemento, feitas para melhorar a propriedade como resistência e durabilidade. Um exemplo bacana é o aço. O aço é a combinação de ferro e carbono. Esses dois elementos combinados, eles criam essa matéria, essa matéria, o aço, que é muito mais resistente do que o ferro puro. A mesma coisa com o aço inox, ela é a combinação de quatro elementos. O aço inox, ele é muito usado em banheiro, em cozinha, esse metal que eles usam em construção, e ele é a combinação de quatro outros metais: ferro, carbono, crômio e níquel. Esses elementos combinados, eles têm a propriedade que vai evitar a corrosão e o não vai deixar o metal enferrujar fácil quando entra em contato com umidade. Por isso que é muito usado em cozinha e banheiro. O latão, mistura de dois, é usado em instrumentos musicais. O latão, ele é muito maleável, ele é fácil de dobrar. O bronze, cobre e estanho, muito usado em medalha, estátuas, essas estátuas que a gente tem pelos pontos turísticos de Belo Horizonte, elas são feitas de bronze, bastante resistente ao tempo. O ouro, né? O ouro ele não é puro, ele tem um grau muito alto de ouro. Você tem ouro 18, você tem ouro 9, você tem ouro de vários tipos de quilates. Mas o ouro 18, mesmo ele sendo um dos mais, considerado um dos mais puros, ele é uma mistura. Ele é misturado com outros metais para poder ficar um pouco mais resistente, um pouco mais duro. Porque o ouro puro mesmo, ele é muito maleável. Então, se você tivesse uma peça de joia feita de ouro puro, ela ia entortar facilmente. Por isso que tem que misturar com outros metais para poder melhorar a propriedade física e se tornar ter uma performance melhor para o que ele foi desenvolvido, projetado. Então, gente, vamos fazer um teste. Eu tenho um simulado aqui, com questões bem do estilo de provas. Eu quero fazer perguntas para vocês sobre esse tema que a gente acabou de rever. Eu vou fazer a pergunta e eu quero que você aperte no pause e tente responder, tá? Eu vou dar a resposta aqui, mas eu gostaria que vocês tentassem resolver isso
para ver se vocês realmente entenderam a matéria. A densidade, ela é uma propriedade o quê? A, geral, B, física, C, química ou D, organoléptica. Pause o vídeo, tente resolver e agora eu vou dar a resposta, que é a densidade, ela é uma propriedade física, porque ela não muda a matéria, né? Ela não transforma a matéria. Pergunta número 2. Qual alternativa apresenta fenômeno químico? Olhem as opções. Essa é fácil, né, gente? Aperta o pause para você ter tempo de pensar e eu vou dar a resposta, que é C, é o ferro enferrujado. É um fenômeno químico, ele altera a matéria. A terceira pergunta: durante a ebulição da água, a temperatura ela aumenta? A temperatura diminui? A temperatura permanece constante? Não há mudança de estado. Muita gente erra e acha que a temperatura aumenta. Ela, na hora quando ela chega na ebulição, 100 graus Celsius, ela chega numa temperatura constante. Então, a resposta é C. A questão número 4. A mistura, uma mistura homogênea, ela possui quantas fases? Outra pergunta muito fácil. Se é heterogênea, ela tem mais de uma fase, a homogênea, ela tem apenas uma. Resposta B. Então, gente, agora nós vamos fazer uns exercícios um pouco mais complexos. E eles não têm, não é de múltiplas alternativas para você simplesmente marcar, não são fáceis. Esses aqui você vai ter que realmente elaborar uma resposta. E é muito provável que você tenha esse tipo de pergunta na prova. Então vamos lá, exercício número 1. A situação é a seguinte: o ferro puro enferruja facilmente, mas o aço inoxidável é mais resistente à corrosão. Explique por que isso acontece. Eu quero que você aperte o pause desse vídeo, tente responder e depois você continua, eu vou te dar a minha resposta e você compara a sua com a minha resposta. A forma de verbalizar é de cada um, mas o que é importante é você entender o conceito e tentar explicar isso, tá? Então vamos lá, aperta o pause e tenta responder essa pergunta. Então, aqui é a minha resposta. O aço inoxidável é uma liga metálica formada por ferro e outros elementos. O cromo ou crômio, pode se pronunciar das duas formas, é, um desses elementos, pode ser um desses elementos. Então, essa combinação do ferro com outros elementos aumenta a resistência à corrosão do resultado, do produto resultado, né, do elemento que vai resultar dessa combinação. Já o ferro puro não possui essa proteção. Exercício número 2. A situação é a seguinte: o aluno disse: toda liga metálica é formada apenas por metais. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Justifique. Aperta o pause, eu aguardo a sua resposta. A minha resposta ao exercício 2: uma liga metálica pode ter outros elementos além de metais. O carbono, que eu dei no exemplo anterior, que é o aço com o carbono, ele é um exemplo. Desde que pelo menos um componente seja metal, é considerado uma liga metálica. O exercício 3, você tem que observar os materiais abaixo. Ouro puro, bronze, que é uma mistura de cobre e estanho, alumínio. Eu quero que você faça o seguinte: eu quero que você classifique cada um como substância pura ou liga metálica. Aperta o pause
e vamos responder. A resposta do exercício 3 é a seguinte: ouro puro. O próprio nome diz que é um ouro puro, é uma substância pura. O bronze é uma liga metálica. Os dois, o cobre e o estanho, são ligas, são metais. No finalzinho do vídeo, você vai ter uma abordagem um pouco rápida da tabela periódica para você ver quais são os elementos que são considerados metais. É bom saber isso. E o alumínio, por último, é uma substância pura. Agora vamos ao exercício 4. O exercício 4, ele nos pergunta a seguinte, eles nos faz a seguinte pergunta. Uma empresa quer produzir. O exercício 4 é o seguinte: uma empresa quer produzir um material mais resistente, e leve para fabricar bicicletas. Ele deve usar um metal puro ou uma liga metálica. Por quê? Pensa nas propriedades da bicicleta. É, o que que você acha que a bicicleta, no material da bicicleta, ele deve ter como propriedade para que a bicicleta seja é, mais fácil de manusear, etc. Pensa na sua resposta. A resposta para o exercício 4 o exercício 4, essa é uma provável resposta para ele. Essa é uma provável resposta para o exercício 4. A resposta é que ele deve usar uma liga metálica, pois as ligas são feitas para melhorar propriedades como resistência e leveza. De novo, vamos falar sobre liga. Liga metálica uma combinação de dois ou mais materiais. É, espero que vocês tenham acertado. Agora vamos para a tabela. É, gente, essa parte aqui, antes da gente adentrar exercícios, essa parte é para a gente revisar a tabela periódica. Eu sei que vocês já tiveram contato com ela, mas vamos só lembrar alguns fatores importantes. Esse número, você tem cada elemento químico da tabela periódica, você tem dentro de uma caixinha. Então, o que que são aquelas letras e números? Esse número pequenininho aqui, ó, por exemplo, esse aqui eu peguei o hidrogênio como exemplo. O número um é o número atômico, que é o número de prótons. Você tem o símbolo do elemento, nesse caso, né, o hidrogênio, e esse número maior aqui na base, ela é a massa atômica, são os prótons mais os nêutrons. Agora, uma tabela periódica muito legal é da todamatéria.com.br. É um site que tem uma tabela interativa. Eu vou abrir lá agora para a gente poder acessar. Só um minutinho. Nós vamos acessar essa tabela periódica aqui. Ela é muito legal. Olhem só. Olha aqui o hidrogênio que a gente acabou de falar. Se você tem o número um, que é o número atômico, e o 1008, que é a massa atômica, como eu disse. Pense na tabela periódica não como uma coisa que vocês têm que decorar, mas como um mapa para poder orientar vocês em relação a todos esses elementos químicos. Olha aqui, por exemplo, e verde. Você tem os não metais, eles todos separados em grupos por cores, isso ajuda muito. Os elementos que fazem parte do mesmo grupo, eles tendem a se comportar da mesma forma, e têm quase que as mesmas propriedades. Então, por isso que eles foram divididos assim. E é importante saber. eh, os gases nobres estão todos aqui nessa parte azul, mais escuro. Você tem os metais alcalinos em laranja, também, muito importante. E essa parte aqui do lantanídeos. Eu não sei se vocês vão ver isso aqui agora, mas também essa parte aqui de baixo é muito importante. Esses números, essa ordem também, tá vendo o hidrogênio número um, depois você vem aqui para o hélio, que é o número 2, depois você vem para o lítio, que é o número 3, e aí vai. Tem uma ordem, e essa ordem ela foi agrupada dessa forma para melhor representar os grupos.
E essa legenda aqui debaixo dessa tabela interativa é que é importante para vocês darem uma olhada. É, agora vamos voltar na minha apresentação. Porque o que eu quero conversar com vocês, e o que cai muito em provas, não só do colégio onde vocês estão, mas também de vestibular, de Enem, é sobre os elementos que estão presentes no nosso corpo, no corpo dos seres vivos. Você tem não são os únicos, tá? Esses quatro aqui, não são os únicos, tem muito mais. Só que eles são os principais, em maior número. Então, você tem 65% de oxigênio, 10% de hidrogênio, hidrogênio e oxigênio formam a água. Nosso corpo é formado por aproximadamente 70% de água. E aí você tem 3% de nitrogênio e 18% de carbono. Esses materiais em específico, eu diria para vocês decorarem tudo sobre eles, porque geralmente são o foco